lá de casa. Não se vale com vassoura, vale com ponta de sabre, para de metralhadora. Quem é homem vai comigo, quem é mulher fica e chora. Tô aqui fácil e contente, mas agora vou me embora. Uma noite pra vida, com presteza ou com demora. Espera quem anda comigo, sua vez e sua hora. Olá, amigos. Nós vamos falar hoje a respeito do comício do dia 13 de março de 1964, que aniversaria hoje. Eu vou fazer um manifesto porque eu ouvi esse comício. Na época eu tinha 16 anos de idade e trabalhava como cobrador da Brasimac em Regente Feijó. Então, nessa época eu era um jovem, um adolescente que já possuía uma certa consciência política. Consciência essa que foi sendo adquirida pouco a pouco, e depois descambou assim, de uma hora para outra, para uma perspectiva de lutas mais avançadas. Mas a minha consciência ela começou a despertar de vez por volta de 1961, quando houve a cadeia da legalidade criada pelo Leonel Brizola para poder garantir que o João Goulart assumisse a presidência da República diante da renúncia do Jânio Quadros. Como ele era o vice-presidente por direito constitucional, ele deveria assumir facilmente a presidência da República. Entretanto, ele estava fora do Brasil, ele havia sido mandado pelo próprio Jânio Quadros em missão diplomática na China, e ele não era bem visto pelos setores militares e setores da própria burguesia, que achavam que a proximidade dele com países comunistas, mostrava que ele era uma pessoa perigosa, que era uma pessoa com ideias de esquerda, certo? Então, os militares resolveram tentar barrar a entrada no Brasil do João Goulart. Mas como o Leonel Brizola criou a emissora da legalidade, isso aí criou um clima de luta, um clima de emoção, para poder garantir, nem que fosse através da luta armada, certo? A entrada do João Goulart no Brasil e assumir como presidente conforme rezava a Constituição. Mas houve então sempre aquele acordo, por baixo do pano, e aí para evitar uma guerra civil se propôs o modelo parlamentarista, certo? Na época o João Goulart estava no Uruguai, pertinho do Brasil, e o próprio Tancredo Neves se encarregou de conversar com ele se ele aceitava entrar como chefe de Estado, não como presidente. E ele então, como uma pessoa, vamos dizer assim, um moderado, ele acabou então acatando a decisão e entrou no Brasil para assumir como chefe de Estado, e foi criado então um ato adicional no dia 7 de setembro de 1961, onde foi criada a figura do primeiro-ministro e introduzido pela segunda vez o parlamentarismo no Brasil. Mas o sistema parlamentarista acabou não dando certo, As figuras que entraram nesse período entre setembro de 61 a janeiro de 63, que era o Tancredo Neves, o Brochado da Rocha e o Hermes Lima, não deram conta de resolver o problema
político e econômico nacional, um clima de grande radicalização, sobretudo em função das ligas camponesas e em função também da resistência da burguesia, que havia elegido nos 4 estados mais importantes do país, né? No caso Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, pessoas que eram mancomunadas com a possibilidade de um golpe militar no Brasil, certo? Eu falo do Hildo Meneghetti do Rio Grande do Sul, Magalhães Pinto de Minas Gerais, Carlos Lacerda, Rio de Janeiro, e Ademar de Barros de São Paulo. Esse pessoal, havia também um instituto que havia sido criado fundamentalmente para poder se trabalhar para um movimento contra-revolucionário aqui no Brasil, que era o IPS, né? Mas havia outras, certo? Havia o CANDE, certo? Havia uma série de instituições que achavam que o João Goulart era uma figura de esquerda e que ele deveria ser evitado a qualquer custo, que ele tomasse posições mais decisivas, né? Mas em 1963, começo do ano, foi feito um plebiscito para ver se continuava o parlamentarismo ou se voltava o presidencialismo. E uma campanha política bem feita, né, acabou gerando a vitória do presidencialismo. Então aí o João Goulart volta, né, como presidente da República, assume como presidente da República, e aí as chamadas esquerdas vão começar a pressioná-lo no sentido dele efetuar as reformas necessárias para o país, né? Então era uma época em que o Partido Comunista estava clandestino e uma grande parte dos quadros do Partido Comunista ele se infiltrava dentro do PTB. Então, como o PTB era o partido do João Goulart, eles então acabavam tendo uma proximidade de diálogo, de conversa e de, vamos dizer assim, de insuflar com que o João Goulart tivesse que assumir a postura mais decisiva, não deixar o Brasil ficar nesse marasmo, né, nessa indefinição que se encontrava, a despeito de ser um clima de grande radicalização, né? Então, portanto, no dia 13 de março de 1964, quando foi anunciado então que o comício seria no dia 13 de março, o governador do Rio de Janeiro, ele propôs o feriado para que o povo do Rio de Janeiro fosse para a praia e não para ver o comício. Mas o tiro acabou saindo pela culatra, porque o povo não foi para a praia, o povo foi para o comício. Então, 200 a 250 mil pessoas acompanharam esse gigantesco comício. Na época, foi o maior comício da história do Brasil. E discursaram várias pessoas, né, entre os quais o presidente nacional da ONU, que teve o discurso mais radical, um discurso que deixou as Forças Armadas assim, em alerta, onde ele disse que o João Goulart deveria propor uma diminuição do salário, assim, ou seja, da diferença salarial entre os altos escalões das Forças Armadas e os soldados, né? Então, isso aí foi como uma bomba, né? Não se sabe até hoje por que o José Serra, né, que teria depois de uma transformação violentíssima na sua figura, teria proposto isso aí, certo? E outro temor que havia diante da multidão era quem iria falar primeiro, né? Se o Leonel Brizola, que discursava muito bem, tinha uma grande oratória, ou o João Goulart, que tinha uma oratória meio fraca, né? Mas eles deixaram o João Goulart para falar no final. A fala do Leonel Brizola foi realmente uma fala contundente, certo?
E ele que teve um papel decisivo, né, quando ele criou a cadeia da legalidade, ele tinha toda uma força no meio do operariado brasileiro, certo? Ele era muito querido, certo? E a presença de João Goulart ali, todo mundo se lembrava que devia ser a Leonel Brizola, né? Que era cunhado do João Goulart. Então, o que acontece? O Leonel Brizola faz o discurso, é aplaudidíssimo, certo? E aí vem o João Goulart e surpreende com o discurso apresentando, então, a reforma de base. Eu não vou elencar todos os fatores aqui, mas eu destacaria 3: a reforma tributária, a reforma agrária e a nacionalização de empresas estrangeiras no Brasil, né? Que eram propostas, que eram pedidos, né, dos setores mais à esquerda, que o Brasil ele tomasse um rumo na direção de se efetuar uma revolução, certo, dentro do seu processo histórico de dependente, de colônia, certo, e de exclusão social. Então, o trabalho do João Goulart, a fala do João Goulart foi aplaudidíssima. Eu lembro que eu estava ouvindo pela Rádio Mairink Veiga, né? E a gente ouvia muito bem, porque a rádio era de ondas longas, era um rádio de madeira do meu pai. Eu estava na sala ali, certo? Ouvindo. E eu fiquei realmente esperançoso, né? Diante do discurso do João Goulart. Ele que depois nas fotos vai aparecer junto com a sua belíssima esposa, a Maria Tereza Goulart, talvez uma das primeiras damas mais lindas que esse país já teve. E então, o que vai acontecer? No dia 19 de março, nós vamos ter a resposta da burguesia, sobretudo de São Paulo e Rio de Janeiro, com os famosos comícios Marcha com Deus, pela família e pela liberdade. Certo? Isso aí vai ser uma senha para que haja depois, no dia 1º de abril de 1964, o golpe militar que vai deixar o Brasil numa ditadura durante 21 anos. Mas depois eu conto com mais detalhes isso. Obrigado.